Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês a correção das atividades apresentadas. A última atividade que a gente apresentou foi a atividade 4, e hoje a gente traz para vocês a correção de algumas questões desse material, ok? Então, a gente começa apresentando para vocês, né, que a atividade 4 foi referente à classe anfíbia, e nós escolhemos algumas questões para discutir aqui. Na primeira questão, o autor diz o seguinte: todos os anfíbios listados abaixo pertencem ao grupo dos anuros, exceto. Então, o truque aqui é você perceber que ele quer que você marque a exceção, ou seja, aquele grupo que está citado aqui com algum animal, mas que não pertencem à ordem Anura, certo? A ordem Anura, a gente discutiu na aula de vocês, é aquela na qual nós vamos encontrar sapos, rãs e pererecas. A pegadinha dessa questão que eu coloquei foi a letra E. Em vez de eu colocar o nome comum pelo qual o indivíduo é conhecido, eu coloquei o nome da espécie. Rana catesbeiana continua sendo uma rã, certo? Então, Rana catesbeiana seria o nome científico, né, de uma espécie de rã. Então, se é uma rã, então continua pertencendo à ordem Anura. O único indivíduo que não pertence à ordem, que pertence a outra ordem, é o da letra C, que corresponde à salamandra, que são organismos que foram classificados na ordem Caudata, ok? Então, a gente discutiu essa questão na classificação, nós temos aí, né, 3 ordens: ordem Caudata, que abrange as salamandras, ordem Gymnophiona, que abrange as cecílias, e ordem Anura, que abrange sapos, rãs e pererecas, ok? Então, aqui a resposta seria a letra C. Na questão 2, o autor diz o seguinte: analise as alternativas a seguir e identifique aquela que apresenta uma característica dos anuros que permite diferenciá-los dos outros grupos de anfíbios. Aí ele diz, na letra E, apresentam escamas dérmicas? Não, tá? Os anfíbios não apresentam essa característica, né, em termos aí de estrutura, que seriam as escamas, tá? Muito menos a ordem Anura, que seriam sapos, rãs e pererecas. Nenhum possui essa característica. Não possuem patas? É raro também, porque os anuras possuem, sim, 4 patas, no caso, né? 2 pares de patas, um posterior e um anterior, ok? Possuem 4 patas de tamanho igual? Também não está correto em relação a essa característica com relação ao grupo dos anuros. Por quê? Porque não são tamanhos iguais. Geralmente, os membros posteriores das coxas, né, são mais desenvolvidos pelos hábitos de vida do animal. A gente vê que a musculatura é mais desenvolvida, elas são maiores, os membros, né, posteriores, do que os membros anteriores, ok? Aí na B, ele diz, são animais bípedes? Não, eles são animais, né, no caso aí, quadrúpedes. No caso aí, nós vamos ter o apoio, sim, eles utilizam os 4 membros para se apoiar, né, ter o corpo apoiado nos 4 membros, ok? Eles não ficam na posição verticalizada, você sempre vai ver, observar todos os indivíduos apoiados nos 4 membros. Então, só nos resta que a característica que diferencia, nos ajuda a diferenciar, está, né, postada aqui na letra A. Não possuem cauda na fase adulta. A gente viu lá na aula que os anuros possuem desenvolvimento indireto. Isso significa dizer que existe uma fase larval. Essa fase larval é chamada de girino. E
Entre o girino e a forma do sapinho, né, um sapinho minúsculo que vai surgir mais adiante, existe um período que esse organismo ele se transforma. A gente, inclusive, chama esse período, né, do período onde ocorre a metamorfose. Então, seria o quê? Seria, no caso aqui, um indivíduo que está se transformando. Como assim, professora? Nós vamos ver que nós vamos ter estruturas, né, muito diferenciadas ao longo, né, da fase larval para a fase juvenil, propriamente dita, do organismo. Tem algumas características que no girino, no início a gente vai observar, por exemplo, presença de brânquias, a boca é utilizada para raspar ou para pegar, né, microalgas que existem no ambiente onde ele está. Ele vai ter, no caso, um coração com um átrio e um ventrículo nessa fase, certo? E aí a gente começa a ver que começam a surgir transformações, certo? Uma das primeiras transformações que a gente nota é que vai surgir os membros, né, posteriores, ok? Então, você vai ver aqui que próximo à cauda vai começar a surgir os membros posteriores. Depois surgem os membros anteriores e também há um atrofiamento dessa parte do sistema branquial e surgem aí os pulmões. Então, o organismo adentra o ambiente terrestre nesse momento. Outra coisa que a gente observa é que o coração muda, e aí ele passa a ter 2 átrios e um ventrículo. Então, muda também durante essa metamorfose a questão aí do coração desses organismos. E, por último, nós temos aí a cauda que ela retroage. Por que ela retroage, Marisa? Por que ela desaparece? Porque simplesmente há uma ação, né, de enzimas do lisossomo, que é uma organela que a gente viu lá no primeiro ano, e essas enzimas atuam sobre as células, né, que estão compondo essa cauda e vão digerindo essas células numa autofagia, e o organismo vai aproveitando os nutrientes dessa digestão, né, para compor o seu corpo. Então, aproveita-se os nutrientes dessa parte que vai sendo digerida pelo próprio animal, ok? Então, por último, desaparece a cauda e ele se transforma no sapinho como nós conhecemos. Aqui nós temos uma foto e a transformação desde a fase de ovo, né? Nós temos aí o surgimento do girino, a cauda é bem desenvolvida. Aqui nós estamos na fase que já está desenvolvendo os membros posteriores, né? Aqui já começa a ocorrer modificações e os membros anteriores começam a dar os seus resquícios, né, aqui de início, e ocorrem essas transformações, né? Nós vamos ter surgimento dos pulmões, nós vamos ter transformação do coração de um átrio e um ventrículo para 2 átrios e um ventrículo, e aí o organismo assume essa forma na fase adulta, que seria não possuir cauda na fase adulta, ok? Essa cauda seria digerida por enzimas de uma organela chamada lisossomo e aproveitados os nutrientes desse processo digestivo no próprio corpo do animal, tá? Para a sua composição. E para encerrar, nós escolhemos aí a questão 5, que o autor diz, o coração dos anfíbios possui. Então, a gente já respondeu na questão anterior, né? No anfíbio possui 2 átrios e um ventrículo, que seria, no caso, a letra D para essa questão. Nós temos aqui um sistema circulatório fechado, mas a circulação ainda é incompleta. Nós vamos ter nesse grupo ainda mistura de sangue arterial e venoso. E a gente vai ter, como consequência disso, um indivíduo que tem movimentos não tão rápidos, né? Mais lento, digamos assim, do que outros organismos que a gente vai ver mais à frente,
quando esse sistema passa a ser maximizado. Por quê? Porque aí nós temos o metabolismo, né, interligado diretamente à questão do fornecimento de energia e nutrientes para a musculatura dos membros anteriores e posteriores do animal, para que ele possa empreender fuga ou captura de alimento, ok? Então, sempre nessa concepção. O organismo é lento, então o sistema circulatório dele ainda vai ter essa questão de ter um aporte, digamos assim, não tão maximizado de oxigênio e nutrientes para os tecidos corpóreos que são exigidos naquele momento, ok? Então, gente, o que a gente tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham, tirado algumas dúvidas, né? E no nosso momento de interação, a gente vai se encontrar novamente. Muito obrigada.